Oi, pessoal, sou o Chain, mais um vídeo pro Diário do Turismo. Acabamos agora há pouquinho nossa live das praias do Chicago Pro e muito obrigado a quem esteve com a gente lá. E vamos comentar agora com um pouco mais de calma o que aconteceu e mostrar pra vocês aí tudo que rolou. O Rory decepcionou, o Hunter chegou ali, o Max Charles deu uma surpresa. Só que rapidinho eu queria falar antes e mencionar esse story que o Phil Hicks postou hoje, postando o bíceps dele ali marcado, fibrado, e ele falou assim, ó, não tô nem na minha forma final, e dá risada. Ele tá cada vez mais aí, também brincando com o público, dando a entender que talvez ele volte, aquela coisa toda. Será que ele volta um dia? Será que isso aí tudo não tá só brincando com marketing? Enfim, é sempre um cara relevante e é sempre importante a gente marcar isso aí e notar isso aí. Falando agora um pouco das pré do Chicago Pro, a gente teve aqui o primeiro call-out com Hassan Mustafa, Max Charles, Hunter Labrada, Rory Winkler, Mohamed Shaban e Brett Wilkin. Esses caras aqui devem realmente ficar no top 6, a menos alguma coisa mude muito seriamente ali. De início, o Hunter e o Rory ficaram no centro, o Max Charles nunca saiu aqui do ladinho do Hunter também, e o Brett Wilkin que tá aqui no canto, ele foi conquistando ali, buscando colocações, ele foi indo pro centro. Foi indo tão pro centro que ele chegou um momento que ele chegou aqui a ficar no centro junto com o Hunter Labrada, tendo o Rory Winkler sendo jogado para cá, ali fora do top 3, ou brigando pelo top 3 e 4, o Rory Winkler não chegou bem, não chegou grande, ele foi murchando ao longo das prévias, foi liberando muita água, assim como o Hunter Labrada, mas o Hunter estava um pouco melhor ainda, e o Winkler foi só caindo, sendo jogado de lado, até que no último call-out foi feito isso aqui, ó. Isso mesmo, senhores, foi jogado ali o Rory de fora do top 3, ficando Brett Wilkin, Hunter Labrada e Max Charles ali brigando pelos 3 primeiros lugares. O Rory, inclusive, fez um call-out junto com o Hassan Mustafa e Mohamed Shaban para ver ali 4º, 5º lugar. O Max Charles é a surpresa aí do show, é o cara com aspecto mais sólido, mais rígido, porém, algumas poses depois aqui dessa comparação com os 3, eles chamaram o Rory Winkler de volta para a brincadeira. E a gente pode considerar aqui como o último call-out realmente Rory Winkler, Brett Wilkin, Hunter Labrada e Max Charles. O Rory ficou no canto aqui o tempo todo, indicando que aqui os dois caras estavam no centro, Hunter Labrada e Brett Wilkin. Como o Brett Wilkin foi trocando com o Rory aqui e o Hunter nunca saiu do centro, dá a indicação pra gente que os árbitros tendem a favorecer o Hunter pela primeira colocação. É uma coisa que a gente pode considerar. Uma outra coisa é a seguinte, o Hunter e o Max Charles nunca saíram daqui. O Brett Wilkin ficou rodando com o Rory saiu, então em um momento ficaram só os 3 e o Rory foi para um call-out de top 4 ali, só que ele voltou. E no fim, na última pose desse call-out, eles jogaram o Rory pro centro, indicando que talvez ainda o Brett Wilkin esteja brigando ali por terceiro ou 4º lugar e a briga pelo título realmente esteja entre Hunter Labrada e Max Charles. Vendo aqui as poses que acontecem, a gente tem o Hunter não tão seco assim, não é o Hunter do Instagram, o Brett Wilkin um pouco mais condicionado, o Max Charles muito bem condicionado, o mais seco de todos aqui, visual mais empedrado, musculatura mais sólida, o Rory realmente um pouco mais estreito, quadríceps menores, não tão grande assim, perdeu muita água, estava embaçado, foi embaçando ao longo das prévias, então vai ter ali uma dificuldade, pode ser que volte muito melhor para as finais, mas eu acho que o Hunter e o Max Charles já deram ali uma vantagem meio que boa nele, é difícil ele recuperar isso aí, a menos que os caras venham muito mal. Analisando os físicos aqui, a gente tem o Hunter e o Brett Wilkin com a estrutura melhor, estrutura óssea, ombros mais largos, quadril um pouco mais estreito, tanto o Hunter quanto o Brett Wilkin, proporção de membros um pouco melhor, então estruturalmente esses dois têm vantagem. O Max Charles é o cara mais bem condicionado, quando a gente pensa em termos de condicionamento mais seco, sem água sobre a pele, o visual mais sólido, o peitoral mais fibrado, só que ele tem estrutura pior, ele tem as pernas mais alongadas, o tronco também é um pouco longo demais, o dorsal é inserido muito alto, ele tem a perna é torta, é curvada. Então, a estrutura dele não é tão bonita assim, e isso pode acabar sendo levado em consideração. E o Rory Winkler é um cara um pouco mais estreito, por exemplo, do que o Hunter, em termos de ombro ali. O Hunter também tem os dorsais que saltam mais pro lado. Quando a gente olha aqui no duplo bíceps de costas, o Hunter tá bem, sai bem. O Brett Wilkin está ganhando aqui no condicionamento, só que em termos de volume, mesmo que ele não tem tanto volume quanto o Max Charles, por exemplo. Mesmo tendo um freio um pouco pior, o Max Charles tá muito mais seco e tem mais volume que o Brett Wilkin. Eu teria, nesse lineup, analisando esses físicos,
Hunter em primeiro lugar, Max Charles em segundo lugar. Só que tudo pode acontecer, a gente não pode descartar nada, a gente não sabe como os caras estão realmente pensando ali, tá um pouco meio que incógnita isso, mas a gente olha aqui, o Hunter bem de costas, bem largo, glúteo aqui começando a fibrar, tem uma certa divisão entre glúteo e femoral e quadríceps, a gente vê uma formação diferente, pouca divisão, né, no Max Charles, a gente vê a divisão aqui, a borda superior do grande dorsal dividindo, a parte das costas mais dividida, bem detalhada. No Royle a gente vê o glúteo começando a aparecer um pouco a essa altura aqui, os femorais um pouco mais cortados, mas aqui totalmente liso, sem muita musculatura, sem muita divisão nas costas, ele meio embaçado, e o Max Charles também aqui sem talvez muita chance de ultrapassar o Hunter, justamente por ter um dorsal bem complicado aqui, sem sair tanto pro lado, sem ter grandes dorsais que se destacam, sem ter muita divisão e cortes muito profundos aqui em cima. Tá uma bagunça essas costas do Max Charles, então assim, em um contexto geral, de uma forma geral, analisando todo o conjunto, volume, condicionamento, estrutura óssea, formato muscular, líquido sobre a pele, o Hunter acaba tendo uma vantagem e os árbitros mostraram pelas trocas que eles têm feito que estão dando essa vantagem para o Hunter. Brigando pela segunda colocação até esse momento, talvez o Max Charles. Uma outra pose que a gente tem que destacar aí é a pose de lado, olha só. O Hunter tem um tríceps de lado muito bom, o quadríceps marca, o femoral separa bem, tá bem marcado, marca o oblíquo, marca o abdômen, ele consegue se posicionar bem, ele consegue ficar largo, marca o braço bastante. O Royle não consegue fazer a pose direito, ele não consegue segurar o abdômen, ficou muito feia a pose dele. O Max Charles também tem uma pose muito boa. Então, nas poses de frente até o Royle, no começo, até podia se comentar ali, argumentar uma certa vantagem do Royle sobre o Hunter. Nas poses de lado e de costas, o Hunter, apesar do Royle ter braços muito bons, foi tendo vantagem. Aí, ó, abdominal e coxa, né, que tipo não devia ter, mas ó, o Hunter tá com o quadríceps muito fibrado. E aí eles pedem uma última pose para jogar o Royle novamente no centro, e aí me deixou em dúvida por quê? Será que o Royle cresceu novamente e foi brigar pelo top 2 novamente aqui? Ou será que eles estão considerando realmente Max Charles e Hunter porque eles não mexeram esses caras em nenhum momento, mesmo que não tenham jogado Max Charles pro centro? É muito indiscutível que ele tá com um visual muito mais sólido, que ele tá muito mais cheio, que ele tá muito mais seco, que ele tem o peitoral mais fibrado, tem a parte estrutural que não é tão boa, tem as costas que não são tão boas, mas enfim, ele tem outros pontos que podem levá-lo ao segundo lugar. E talvez a gente esteja vendo aqui uma briga por terceiro e quarto entre Royle Winkler e Brett Wilkin. Mas só vamos saber disso nas finais. E aí o árbitro falou assim, a última pose, os caras estão mortos ali, né? Vamos fazer um Most Muscular. O Royle tá ali que não aguenta mais ficar ali, cara. O Hunter também tá bem cansado. O Max Charles tá totalmente vascularizado, o braço separado. Tá bem o Max Charles, muito bem. E isso conclui aí as prévias da Open. Continuamos aguardando as finais para decidir realmente, mas grande e ampla vantagem demonstrada agora pelo Hunter, pelos árbitros. O Hunter aí com estrutura boa, volume bom, boas poses de lado e de costas. De frente aí talvez podemos discutir, argumentar o Max Charles e tudo mais. Vamos ver, cara, tá sendo uma grande incógnita na verdade, tá sendo até difícil de explicar um pouco a decisão dos árbitros nesse campeonato de Chicago Pro, por exemplo. Então, difícil nesse momento dizer alguma coisa, mas ontem, como eu disse depois das prévias, no vídeo das prévias da 2012, Keone tem uma vantagem e entendendo historicamente como é julgado, Keone tem uma vantagem, enfim. Também, entendendo um pouquinho do julgamento, entendendo também os papéis de Hunter Labrada, de Max Charles, que é treinado pelo Milo Sartiev, e às vezes isso pesa um pouco contra o cara. A gente já viu aí também historicamente o Max Charles tendo algumas decisões controversas contra ele quando ele merecia colocações melhores. Então, até o momento, se eu fosse ter que opinar pelo que eu vi e pelas dicas que os árbitros nos deram, eu teria aí Hunter Labrada em primeiro lugar, e a gente justifica isso com o físico dele. Provavelmente o Max Charles em segundo, e brigando por terceiro e quarto, Brett Wilkin e Royle Winkler. Obviamente as finais são uma outra história, os caras podem vir bem diferentes, mas eu acho que o Hunter acabou construindo uma vantagem muito grande contra o Royle, por exemplo, e vai ficar difícil o Royle virar esse jogo, a menos que ele venha totalmente insano, absurdo. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, conta aí pra mim nos comentários o que vocês acharam dessas prévias, o que vocês acharam aí dos físicos, dos caras, conta pra mim. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, isso ajuda muita gente. Eu sou Miguel Chaim, vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo, pessoal. Valeu!